A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Estou aqui mais uma vez para conversar sobre a palavra do Senhor com você. E hoje eu quero falar a respeito da árvore cortada. Quantas vezes nós ouvimos tal expressão e o que poucos sabem é que esta frase é bíblica e nós encontramos ela no livro de Jó, capítulo 14, versículo de número 7. Para uma árvore há mais esperança, pois, se for cortada, ainda é possível que volte a brotar e torne a viver. Então nós vemos a árvore e uma circunstância onde ela se encontra cortada, mas ainda assim há esperança. Quando nós conversamos um pouco sobre isso ou pensamos, vamos então perceber que trata-se de um corte. Só que o texto também vai dizer que determinadas circunstâncias ela volta a brotar e nós vamos ver mais adiante. O que eu quero tratar com você aqui é que passar pela poda nem sempre é fácil. Haja vista que o texto que nós mencionamos se encontra no livro e nos leva a lembrar da vida de Jó. Homem esse que passou por muitas podas, perdas, circunstâncias que passaram na vida deste homem, mas ainda assim ele não abateu e nem morreu na fé. Muito pelo contrário, ainda assim ele se manteve firme, apesar das podas da vida, apesar das perdas e das circunstâncias que Jó viveu. Nós vemos que enquanto muitos esperavam até sua esposa que ele amaldiçoassem, que ele murmurasse, que ele viesse blasfemar e ir contra Deus, nós vemos um homem que se manteve firme na fé, apesar das podas que passou em sua vida. Perdeu bens, perdeu filhos. Essa foi a poda, foi o corte na vida de Jó. Mas nós vemos que ainda assim ele estava firme. E o que faz um homem que passou por tantas circunstâncias difíceis não morrer na fé? A verdade é que a sua fé não estava alicerçada naquilo que ele tinha ou possuía, mas estava firmada em Deus. Um homem que tinha suas raízes plantadas em Cristo. E é isso que nós precisamos ter na nossa vida. Raízes firmadas em Cristo, fincadas em Cristo, sabe? Aí nós vamos perceber que não importa, além da árvore estar cortada, muito além das circunstâncias de uma árvore, nós vemos que ainda assim há esperança, porque há esperança para a árvore cortada, segundo o texto. E aí nós vamos ver mais à frente o texto dizendo da seguinte maneira: acompanhem comigo. Ainda que suas raízes envelheçam e seu tronco, o tronco e não a raiz, o tronco morra no chão. Mostram a circunstância que o tronco, a estrutura da árvore, pode até morrer. Já viu quando você passa por uma circunstância e parece que a sua fé já nem existe mais? Sim, porque há momentos na nossa vida que a nossa fé se abala. Há momentos na nossa vida que nós olhamos e pensamos, não tem mais jeito, não tem mais esperança. A estrutura foi abalada, mas a base, a raiz ainda está ali. E aí o texto vai dizer o seguinte, que basta um pouco de água e ela se revitalizará. O cuidado que ela precisa. E isso nós vamos ver que nós encontramos em Cristo. Fincados, firmados, plantados em Cristo, não faltará cuidado. Ainda que passemos ou passamos por podas necessárias, nós temos o cuidado de Deus. E o resultado é que o texto vai dizer que com um pouco de água ela se revitalizará, produzirá novos brotos e ramos, como se fosse uma planta nova.
sabe, determinadas circunstâncias da nossa vida, nós percebemos que muitas vezes é necessário passar por algumas podas para nós produzirmos frutos. Como nós precisamos fortalecer, crescer, produzir frutos. E às vezes é necessário passar pela poda. Vai ser fácil? Não. Mas a poda ela é necessária na vida do homem que serve a Deus também. Lidar com os nãos também é necessário, porque muitas vezes o Senhor vai nos dar um não para que nós venhamos amadurecer, para que nós venhamos crescer e produzir frutos. Entende? Não significa que acabou e que não tem mais jeito, mas que com o cuidado do céu, com o cuidado de Deus, há esperança. Vai voltar a ter frutos como uma planta nova. Nós vemos que não fala que se tornará uma nova planta, mas como uma nova planta. É com essa raiz, é com você mesmo. É com você mesmo que vai ter nova história. Nós pensamos que é com outro sempre, ou que nós precisamos mudar quem somos. Não, é com você mesmo, porém é com o cuidado do céu. Nós vamos dizer aqui, como se fosse uma planta nova, ela produzirá novos brotos e ramos, resultado do cuidado que veio depois da água. Nós vemos na palavra de Deus que Jesus é a fonte de água viva. Sabe o que você precisa para voltar a produzir frutos? Mergulhar na fonte de vida que é Cristo. Mergulhar de cabeça sem se preocupar com o que se perdeu na caminhada, com o que se passou. Entenda que algumas coisas foram necessárias na sua vida, podas precisas para que você hoje entendesse que o que você precisa é estar fincado, firmado em Cristo. E muitas vezes nós só entendemos isso depois das podas que a vida traz, das podas da vontade permissiva de Deus. São coisas que muitas vezes acontecem e nós pensamos, como que pode eu estar passando por tudo isso? Vontade permissiva de Deus, para que nós venhamos crescer, amadurecer e produzir. E há uma fase nova. Então nós vemos falar que o tronco poderia até morrer, envelhecer, dando a ideia de o tempo, o processo do tempo que faz envelhecer, e pode até morrer, o estar morto, temporário, porque com Deus é assim, vai contra o entendimento humano. Essa fase também passa. E como uma fase que passa, hoje Deus te trouxe aqui para dizer, parece ter envelhecido, parece ter morrido, mas há uma nova fase. Há esperança. Quem olha para um tronco morto, para uma fase de envelhecimento, não imagina que um dia ela pode se tornar como uma planta nova. Sim, há uma nova fase para a tua vida. E apesar de tudo que você já passou até aqui, há esperança para a tua vida. Há uma nova fase. E assim como o texto diz, como se fosse uma planta nova. Não mudou, é a mesma planta, mas a fase é nova. Ela não está debilitada, ela não está enfraquecida, muito pelo contrário. Quando olhamos para ela, nós vemos novos brotos e ramos. Então a vida. Fique tranquilo, as podas necessárias podem acontecer. Pode até parecer que envelheceu. Talvez você está passando por uma fase que parece que a sua estrutura foi abalada, morreu. O tronco parece estar morto, a estrutura parece ter acabado. Mas o Senhor tem nova fase para a tua vida. Tem cuidado. Precisamos estar firmes em Cristo e o cuidado dele é real por nós. E creia que esta nova fase está chegando para a tua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.